paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja e nós já estamos nos aproximando do fim. Então, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A reforma aconteceu e nós vimos no vídeo passado como isto tudo ocorreu, mas depois do movimento de Lutero, ainda aconteceram outras coisas nesta sequência da reforma. A reforma na Europa teve um desdobramento. Por um lado, os que estavam professando os ensinamentos de Martinho Lutero foram para o norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia. Estes eram os que concordavam com aquilo que Martinho Lutero falava. O calvinismo de João Calvino tem uma modificação pequena, mas é considerado também um movimento de reforma. E ele vem na sequência, como nós vimos, da reforma de Martinho Lutero. Os calvinistas não foram para o norte, mas foram para o sul, leste e oeste da Europa. Então eles alcançaram a França, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, a Espanha e também a Itália. Na França, nós pudemos ver movimentos bastante violentos, principalmente aqueles que foram intermediados ou que foram causados por Catarina de Médici. Catarina de Médici tinha uma ligação bastante grande com o papado. A família dela era uma família de papas, era uma família que vinha protegendo o papado. A primeira igreja protestante foi instalada na França, mais especificamente na cidade de Paris. E como eles bastante católicos, houveram conflitos bastante graves. Em verdade, chegaram a 8 guerras entre os católicos e os protestantes. A grande guerra, o grande massacre aconteceu numa forma de emboscada na noite de São Bartolomeu. E ela foi determinada por Catarina de Médici. Ela aproveitou o casamento de Margarida de Valois, que era irmã do rei Carlos IX, com Henrique de Navarra. E ela fez uma armadilha para, aproveitando-se deste casamento, atrair milhares de huguenotes, ou seja, de protestantes. E Catarina de Médici, então, determinou que estes huguenotes, esses protestantes que estavam ali e que foram atraídos pelo casamento, fossem mortos. Na noite de São Bartolomeu, começa o massacre, no dia 24 de agosto de 1572. Preste atenção nesta data, 1572. Foram mortos neste massacre mais de 30.000 protestantes. Este massacre, esta guerra, que começou neste dia e que se prolongou por vários anos, só foi deixada de lado. A paz só apareceu num edito em 1598. Este edito ficou conhecido como Edito de Nantes. Então veja lá, em 1572
só nesta data, de 24 de agosto, foram mortos 30 mil protestantes. E aí a guerra começa assim com mais força. No total foram 8 guerras entre católicos e protestantes. A paz foi assinada em 1598. Então, desde 1570 alguma coisa até 1598 houve guerra entre católicos e protestantes. Esse edito de Nantes, ele foi revogado quase 100 anos depois, em 1689. Na Escócia, o protestantismo chega com Patrício Hamilton e ele começa a pregar o protestantismo, mas ele vai ser morto e queimado em 1528. A leitura da Bíblia passa a ser permitida na Escócia, que era proibida, mas passa a ser permitida, e surge então o herói da reforma escocesa, uma pessoa de nome João Knox. João Knox é aquele que vai trazer efetividade à reforma na Escócia. Claro que ele não foi aceito de imediato. Num primeiro momento, ele é condenado a trabalhos forçados e, quando ele foge, ele acaba se tornando capelão real, capelão do rei. Ele foi perseguido por Maria Tudor. Esta mulher, que está ali embaixo, é o desenho dela, a fotografia dela, né? Na verdade é o desenho, é um quadro, é a fotografia de um quadro. Maria Tudor, ela persegue, porque ela era católica, ela persegue então John Knox e ela o exila em Genebra. Apesar de que ela estava com poder para fazer estas coisas, sabe-se que mudanças políticas acontecem e as pessoas começam a se indispor com Maria Tudor. E tanto os protestantes quanto os católicos se unem contra ela, porque ela era realmente uma pessoa de índole muito má. Knox vai dirigir agora, né, como tudo foi invertido, Knox sai do exílio e ele acaba dirigindo a Igreja Reformada Escocesa. Maria consegue retornar e restabelece o catolicismo, mas logo em seguida ela não conseguindo vencer tanto protestante quanto católicos, ela acaba abdicando do trono para o seu filho Jaime I. Jaime I, então, agora assume o trono da Inglaterra. Na Holanda, Carlos V, nós já falamos do Carlos V em outros vídeos. Na Holanda, Carlos V, que era um rei católico, que tinha bastante ligação com o papado, ele faz a perseguição dos protestantes, dos reformados que vão até a Holanda. E ali ele estabelece a Inquisição. Nós vamos ter vídeos, né, sobre a Inquisição, eu vou explicar para os amados o que era a Inquisição. Desta perseguição de Carlos V, são milhares de mortos. Alguns falam em 50, outros falam em 100 mil mortos desta perseguição. Filipe II, que sucede Carlos V, foi ainda mais cruel. Ele manda uma armada para os Países Baixos para fazer guerra contra os protestantes. Com a libertação da Espanha, a Espanha estava sob o poderio deles, né? Quando a Espanha se liberta,
eles vão formar a moderna Bélgica, que é católica. Então, se separa, formando Holanda e formando Bélgica. Os Países Baixos tornam-se, então, agora um refúgio para todos estes perseguidos. A Igreja Presbiteriana, primeira vez que a gente está falando dela, ela é constituída, ela é instituída nesta época, mais especificamente em 1571, nós já temos a Igreja Presbiteriana na Europa. Nesse momento, Jacó Armínio, nascido em 1560 e falecido em 1609, ele começa a questionar algumas coisas. E dos seus questionamentos, das suas explicações, dos seus ensinamentos, ele vai falar sobre questões bastante importantes, principalmente ligados à predestinação e à graça. Surge aqui uma nova linha de protestantismo chamado arminianismo, porque quem o institui foi Jacó Armínio. Os arminianos espalham-se por toda a Inglaterra, né? E eles ensinavam, na verdade, Armínio ensinava que havia uma predestinação, e essa predestinação era baseada na presciência de Deus. Como Deus sabe de todas as coisas, que Jesus morre por todos, Deus saberia que as pessoas estavam predestinadas à salvação. Então, o propósito divino foi, em verdade, salvar a todos os que crescem em Jesus Cristo. Esta era a pregação de Armínio. Ele ensinava com base numa predestinação. E esta predestinação é porque Deus sabe de tudo. Então, Deus conhece todas as coisas. E o propósito dele foi o de salvar todos aqueles que acreditassem em Cristo. Armínio também achava que era possível perder a graça já recebida e que, uma vez recebido a graça, não estava salvo para sempre, porque poderia decair da graça. E também havia a possibilidade da pessoa não aceitar a graça e, portanto, não ser salva. Foi feito um sínodo em Dort, da cidade de Dort, e o arminianismo foi condenado como heresia. Em 1795, eles foram reconhecidos na Holanda. Um dos grandes impulsionadores do arminianismo foi João Wesley, que se espalham também para a América do Norte. Na Inglaterra, além do que a gente já viu, houve uma intriga envolvendo o rei, Henrique VIII, e duas mulheres, a sua esposa, que era Catarina de Aragão, e uma outra que Henrique VIII queria desposar, que era Ana Bolena. O que acontecia é que o rei Henrique VIII estava preocupado com a sucessão. A única obrigação de um rei, além de reinar, é deixar herdeiros. O problema é que Henrique VIII teve com Catarina de Aragão mulheres apenas que sobreviveram. Uma mulher especificamente sobreviveu. Todos os filhos que ele teve com Catarina de Aragão
acabaram morrendo e ele estava preocupado com a sucessão. Então ele falou ao Papa que ele queria se separar de Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, para que Ana Bolena lhe desse filhos que pudesse, portanto, suceder. O problema maior é que Catarina de Aragão era casada com Arthur, a Catarina de Aragão, anteriormente, né, era casada com Arthur, irmão mais velho de Henrique. Quando Arthur morre, o Papa Júlio II aceita o casamento de Henrique VIII com Catarina. Então os dois casam. Dos 5 filhos que eles tiveram, só Maria sobrevive. Henrique, então, estava tentando fazer um sucessor. O Papa não queria fazer essa separação porque, além de Catarina de Aragão ter sido esposa do irmão mais velho de Henrique VIII, o problema é que ela era sobrinha de Carlos V, que a gente já falou um monte de Carlos V, imperador do Sacro Império, né, germano-românico. E aí o problema é que ele era muito ligado com o papado. Então, se ele aceitasse que Henrique VIII se separasse de Catarina de Aragão, ele estava praticamente afrontando Carlos V. Ele não queria afrontar Carlos V, que era quem lhe dava sustentação política e sustentação militar. Então, o que acontece é que Henrique VIII, ele simplesmente rompe com todo mundo, ele entra em conflito com a Igreja Romana, ele nomeia um protestante, que é o Tomás Cranmer, como arcebispo da Cantuária, e um outro chamado Tomás Cromwell como primeiro-ministro. E aí, ele rompendo, ele cria uma igreja, que é a Igreja Anglicana. O Papa agora se vê sem a Inglaterra, contra o reformador Martinho Lutero, que tinha feito e Carlos estava defendendo, né? E a igreja, então, a igreja inglesa se desenvolve numa igreja anglicana. E todos estavam proibidos de manifestar qualquer tipo de fé que não fosse a anglicana, inclusive a protestante. Henrique VIII, ele condena William Tyndale, que foi o tradutor da Bíblia, a ser queimado na fogueira. Muitos católicos e muitos protestantes foram executados por Henrique VIII. Henrique VIII se declara única cabeça da Igreja Anglicana. Ele considera nula todas as romarias, não aceita mais as velas, o uso de imagens e as orações com rosários. Cria-se aqui, então, uma terceira via. Então, nós vemos que existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que está se debatendo contra o protestantismo, que acaba originando vários ramos, de acordo com algumas modificações nas suas crenças. E agora nós temos uma terceira, que é a Igreja Anglicana. Na Inglaterra, então, ainda, Eduardo VI, que é filho de Henrique VIII, com uma outra mulher,
com Jane Seymour, ele acaba revogando os atos de Henrique VIII, incluindo o ato de supremacia, né? Mas ele deixa livre a imprensa e a liberdade de discurso. Os protestantes são combatidos, né? Até porque, quando ele morre, Maria Tudor, que é católica, sucede. E ela revoga todos os atos de reforma de Henrique VIII, inclusive que ainda estão em vigor, e prende os protestantes no governo. Foram 290 mártires protestantes queimados. Ela ficou conhecida como Blood Mary, né, ou a sanguinária Mary, Maria, a sanguinária, por conta destas mortes todas. Maria Tudor é sucedida por Elizabeth. Elizabeth é filha de Henrique VIII e Ana Bolena, que a gente já viu agora há pouco. Elizabeth, ela governa em favor dos protestantes. Então vocês já perceberam aqui, o que nós temos? Nós temos católicos, depois anglicanos, depois guerra entre católicos e protestantes, católicos e agora protestantes. Né? Em 1559, sob decreto de supremacia, a Igreja inglesa foi definitivamente colocada sob o controle da coroa inglesa, ou seja, sob o controle de Elizabeth. Agora, olha que coisa interessante. A Igreja Anglicana, que é uma igreja com linhagem protestante, ela acaba sendo a Igreja Estatal Inglesa. E quem está no comando? A coroa inglesa. A Inglaterra começa a assumir uma posição poderosa no continente. E contrária à Igreja Católica. Por quê? Porque a Sé Romana, a Igreja Católica Romana, ela considerava Elizabeth uma bastarda, porque era ela filha de Ana Bolena, que o Papa não consentiu na separação, né, de Catarina para o casamento com Ana Bolena, e Elizabeth acaba nascendo e acaba se tornando rainha. A Igreja de Roma, olhando todas essas questões, ela percebe que precisa fazer alguma coisa. A igreja era uma igreja violenta, era uma igreja que não admitia desvios, ela sufocava com uma tentativa de conter a reforma. Ela perseguiu, massacrou, devastou todas as regiões onde os movimentos dos reformadores aconteciam. Então, não houve apenas uma guerra de ideias, um conflito de ideais, mas eles pegaram em armas, tanto um lado quanto outro lado. Então, agora, a Igreja Católica percebe que ela precisa dar um golpe no golpe. Então, se a reforma trouxe tudo isso, a forma de combater a reforma era uma contra-reforma. Então, eles começaram a fazer algumas alterações que ficou conhecido como contra-reforma católica. Duas importantes medidas aconteceram nesta época, a partir deste momento. Primeiro, cria-se uma sociedade chamada Sociedade de Jesus, que os amados conhecem com o nome de jesuítas. E se faz o Concílio de Trento. Pois muito bem, a Companhia de Jesus foi fundada por Inácio Lopes, na cidade de Loyola.
Então, aqui ficou conhecido como São Inácio de Loyola. Ele foi reconhecida, a Companhia de Jesus foi reconhecida em 1540 como ordem mendicante. O que é uma ordem mendicante? É aquela ordem que mendica, vai fazer coleta para entregar aos pobres. O objetivo aqui da Companhia de Jesus, dos jesuítas, são missões de evangelização. Eles também abriam escolas e seminários. Eles chegaram à Índia, Timor, foram para o Japão, para a China, Polônia, Lituânia e todas as possessões espanholas e portuguesas que estavam na América do Sul. Lembre-se que o Brasil já era descoberto nesse momento, já havia sido descoberto, e grande parte do território nacional brasileiro ficou para Portugal. Nós fomos colonizados por Portugal. No Brasil, os jesuítas fundaram a cidade de São Paulo e estabeleceram aqui no Brasil o cristianismo. Em 1626 já eram 400 colégios e em 1749 já existiam 800 colégios por todo o mundo. Os jesuítas inspiravam para a devoção, da Igreja Católica Romana e o ódio aos protestantes, tá certo? O resultado foi que eles instigavam combate, perseguição e morte. O objetivo primeiro foi de evangelizar, abrir escolas, seminários, etc. Depois o objetivo foi combater o protestantismo. Em 1622, o Papa Gregório XV funda a Congregate de Propaganda Fide. Ela determinava que todo o campo missionário devia ser supervisionado a partir de Roma. O segundo grande momento foi o Concílio de Trento, que foi realizado por uma convocação do imperador Carlos V em 1545 para deliberar sobre os efeitos, sobre as consequências da reforma protestante. E eles queriam, em verdade, emitir um parecer final. O momento era um momento bastante delicado, porque, como nós já vimos em outros vídeos, os turcos estavam chegando, estavam dominando território mais território mais território. Então existiam aqui para os católicos duas grandes preocupações. Primeiro, o combate aos turcos. Segundo, o combate ao protestantismo. Em verdade, não havia ordem aqui. Na verdade, um não era mais importante do que o outro. Os dois eram importantes. O Concílio de Trento foi realizado em 3 períodos, 1545 até 1549, depois 1551 até 1552 e 1562 a 1563. Em verdade, o que aconteceu foi que primeiro ele foi instituído em Trento, por isso que ele ficou conhecido como Concílio de Trento, mas daí ele teve que ser transferido para Bolonha, porque, como nós já vimos, nesta época havia uma mortandade muito grande em algumas regiões causada pela peste negra. Então eles tiveram que mudar bastante de lugar. A Contra-Reforma Católica, ela trouxe algumas decisões. Primeiro, a organização de seminários devia ser feita para preparar o clero com uma instrução bíblica. Então, o clero não era mais de qualquer jeito. Tinha que ter preparo, tinha que ter ensino. O bispo, o clero, tinham que pregar o evangelho. E na pregação eles tinham que falar sobre a salvação.
Eles deveriam ser honestos, retos e competentes. Tudo isso a gente já viu que eles não eram, tudo isso a gente já viu que não acontecia. Então, o Concílio de Trento, ele veio exatamente tentar mudar as coisas que estavam erradas. A reforma da vida monástica tinha que ser feita, porque eles tinham que ser proibidos de terem concubinas. Os padres tinham que ser restritos a uma única paróquia, ele não podia ficar andando por ali. Eles condenaram o calvinismo, o luteranismo, o anabatismo e o zwinglianismo, que nós falamos nos outros vídeos. E eles incluem agora no cânone alguns livros que antes eram considerados apócrifos. O que quer dizer um livro apócrifo? Que era aquele não considerado como inspirado, né, fora dessa escrita. Quem não aceitasse seria considerado anátema, seria amaldiçoado e afastado. Os 7 sacramentos foram reiterados, nós já vimos os sacramentos, as escrituras e as tradições são fontes da verdade, ou seja, tudo que está escrito e a tradição da igreja. Só que o problema é o seguinte, quem pode interpretar a Bíblia? Só a igreja pode interpretar o que está escrito. Então, não é só o que está escrito, é também a interpretação dada pela igreja, não a interpretação de outra pessoa. Não é o Espírito Santo, é a igreja. A salvação era obtida tanto pela fé quanto pelas obras. Estas eram as decisões, estas eram as crenças do Concílio de Trento, naquilo que se considerou a Contra-Reforma Católica. Então, em alguns pontos, eles mexeram no que era necessário, mas, em síntese, ficou a mesma coisa. A profissão tridentina, o que é tridentina? É de Trento, né? De fé de 1564, de Pio VI, veio trazer algumas questões, né? Quem define o que a Bíblia quer dizer é a igreja e não ela mesma. Isto, profissão tridentina de fé de 1564. O Papa era Pio VI. O que a Bíblia quer dizer é o que a igreja diz que ela diz. Não é o que a Bíblia fala, é o que a igreja fala. O verdadeiro Deus é oferecido na missa. É um sacrifício adequado na missa. Fora dela não existe nada. Há um purgatório. As almas são ajudadas pela intercessão dos fiéis. Então, quando se morre, não se vai para o céu ou se vai para o inferno. Vai para o purgatório. E dali ou sobe ou desce. E as almas são ajudadas pela intercessão dos fiéis. Ou seja, aquilo que a pessoa não fez em vida, alguém vai auxiliar com uma intercessão, uma oração, né? Para esses irem para o céu. Não o que eles fizeram em vida, mas pela intercessão. Os santos reinam com Cristo. Eles são venerados e invocados. Portanto, santo é também venerado, porque ele está reinando com Cristo. Os santos oferecem oração a Deus. Suas relíquias devem ser veneradas, veneração. Então, estes é que fazem a ligação do homem com Deus. E as suas relíquias, pedaço de cruz, pedaço de tecido, osso, isso, aquilo, isso são relíquias que são veneradas
como sagradas. As indulgências existem. O que é uma indulgência? É quando eu pago para ser salva. Eu pago perdão. O poder da indulgência foi dado por Cristo à igreja. Eu não sei onde na Bíblia está escrito isso, mas se eu pagar uma indulgência, eu não preciso me arrepender e pedir perdão, porque eu paguei pela indulgência. A Santa Católica e Apostólica, a Igreja Católica, é a mãe e senhora de todas as igrejas. A verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode ser salvo. É através da fé católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, é que alguém pode ser salvo. Não sei onde está escrito isso na Bíblia, mas a interpretação é pela Igreja e não é pelo que está escrito na Bíblia, não é assim? Estas afirmações destituem a autoridade das Escrituras. Elas impõem a tradição da igreja. Elas têm o mesmo nível de autoridade, aliás, maior, porque a interpretação faz parte da igreja e não das pessoas. Cristo é afastado como aquele central, suficiente Salvador. Não é mais pela sua morte, pelo derramar do seu sangue, que somos salvos. Todos que pregam um retorno à verdade, ao fundamento estabelecido pela Igreja Apostólica, a igreja primitiva, a igreja lá de quando estava sendo escrito, quando estava sendo ensinado pelos discípulos e pelos apóstolos, todos que pregam retorno a estas verdades, a estes fundamentos, eram considerados hereges. O movimento da Contra-Reforma dá origem a um chamado avivamento católico. Em torno de mais ou menos 1550, uma nova onda de avivamento católico, de mística, de devoção espiritual católica surge. Nós temos aqui dois nomes importantes. Essa primeira, chamada Teresa de Ávila. Teresa de Ávila funda o convento das freiras carmelitas reformadas descalças. Ela é chamada Teresa de Ávila porque isto aconteceu em Ávila. Eles criaram 32 conventos das carmelitas, né, as freiras carmelitas reformadas, as freiras descalças. E o segundo é esse chamado João da Cruz. Ele era amigo de Teresa e ele entra para a ordem carmelita na cidade de Medina em 1563. Era um retorno aí ao senhorio absoluto de Jesus. E esse avivamento chega com o Papa Paulo IV, que é desta época. Um outro movimento, não entre os católicos, mas entre os protestantes, são os anabatistas. O que é um anabatista? Anabatista é aquele que é batizado de novo. Por que ele era batizado de novo? Por que eles chamaram anabatista? Porque eles não aceitavam o batismo infantil. O batismo tinha que ser feito no momento em que a pessoa entende o que está acontecendo no batismo. Portanto, todos os que se juntavam à sua ordem deveriam ser rebatizados, agora como adultos, sabendo o que estava acontecendo. Então, por isso que eles faziam alguém que é batizado novamente, ou seja, um anabatista. Ele se origina em 1522, na cidade de Zurique,
E era um ramo protestante que queria um avivamento, um retorno àquilo que estava escrito nas sagradas escrituras. Eles queriam a separação entre o Estado e a Igreja e eles pregavam o compartilhamento de bens. Dois ramos dos anabatistas ficaram conhecidos como menonitas e ruteritas. Os menonitas eram seguidores de Menossimon, dos Países Baixos, que a gente falou agora há pouco. Os ruteristas eram seguidores de Jacob Rutter, da Áustria, Morávia e Polônia, daquela região. Para estas pessoas, menonitas e ruteristas, a igreja é composta dos regenerados, daqueles que fizeram pública a sua confissão de fé com total liberdade de consciência. Eles também acreditavam que a Santa Ceia deveria ser oferecida somente para os batizados. Só eles é que tinham essa consciência da importância da Santa Ceia. A Escritura Sagrada era a única regra de fé e de prática. Estes anabatistas ficaram conhecidos, dependendo da região onde você tem o seu desenvolvimento, eles ficaram conhecidos com nomes diferentes, como batistas, Dunkards ou Dunkers, e uma linhagem mais tradicional mesmo, conhecida como Amish. Outros movimentos ainda da Contra-Reforma foi os batistas do livre-arbítrio. Batistas do livre-arbítrio em 1791. Então, uma divisão arminiana, né? Os arminianos se dividem, dando origem aos batistas do livre-arbítrio. Em 1600, surgem outros batistas, chamados batistas do sétimo dia. O mais importante batista que nós conhecemos e conhecemos até hoje é John Bunyan. Esse aqui do ladinho, a foto dessa pintura, John Bunyan, que nascido em 1628 e morreu em 1688, ele foi o autor de um livro muito importante chamado O Peregrino. Da perseguição resultam muitos fugitivos, alguns vão para a Holanda e muitos vêm para a América. É nesta perseguição que o protestantismo chega às Américas, né? Porque as Américas já estavam descobertas há quase 100 anos, né? um século, e eles vêm principalmente num navio que ficou bastante conhecido, que é o Mayflower, né? Então eles vêm para as Américas, América do Sul, América Central e América do Norte. Na Inglaterra, nós temos um outro movimento, que foi o movimento da Grande Expulsão, 1662, com quase 2.000 ministros presbiterianos, congregacionais e batistas sendo expulsos. James II, esse que está do ladinho aí, quis transformar a igreja em católica romana. Em 1668, houve uma revolução que ficou conhecida como Revolução Gloriosa, terminando em 1689, com a confirmação do protestantismo. Como vocês podem perceber, a Inglaterra sempre balançou entre católico e protestante e até a decisão final dos protestantes. Finalmente, um outro movimento, uma outra situação, foi a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, entre príncipes católicos e príncipes protestantes da Europa. Então, mais violência agora vindo por conta da Contra-Reforma. Foram quase 8
milhões de pessoas mortas. Neste vídeo nós só falamos de guerra e nós só falamos de mortes e conflitos armados com mortes, tanto de um lado quanto do outro. Né? Ela alcançou todo o Império Romano-Germânico, né? O Sacro Império Romano-Germânico, né? Os tchecos, alemães, dinamarqueses, austríacos, suecos. Isto só terminou, portanto, 30 anos depois, em 1648, quando da chamada Paz de Westfália, que foi assinada nesse ano. E esta Paz de Westfália deu ao luterano, ao calvinismo, né, ao luteranismo e ao calvinismo, os mesmos direitos que os católicos tinham em igualdade no Império, no Sacro Império Romano-Germânico. Amém, amados? Bons estudos.